Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco e hoje nós vamos concluir esse artigo sobre funcionamento e detalhes do alternador. A gente veio falando dele nesses últimos vídeos que tem aqui na playlist, você pode conferir aqui no card ou aqui nos links da descrição, certo? E o que a gente já falou? A gente já falou de função, a gente já falou de tipos de alternador, a gente já falou dos fatores que envolvem a eficiência do alternador. A gente já falou do funcionamento, assim, falando de como ele funciona e olhando no esquema elétrico do alternador, né? E agora a gente vai entrar nos tópicos finais, né? Que são os tópicos do fim desse artigo, que é o tópico de manutenção. E eu vou dar uma leve pontuada, né, no dínamo, que foi o primeiro componente gerador de energia elétrica para o automóvel, né, mas que foi descontinuado, então a gente vai só pontuar ele mesmo para motivos de curiosidade. Né? Então, caprichem no like, né, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo e quando os vídeos saírem, claro. Né? Você pode ver nos links da descrição as redes sociais do canal, certo? E do site, né? Porque o canal veio depois do site, né? Então é depois do site. Então você pode acessar nossas redes sociais aí, não são tão movimentadas, mas sempre que tem um artigo novo, o artigo é publicado nas redes sociais também, né? E sempre que tem alguma novidade acerca dos meus artigos científicos, eu ponho lá também. Se você ficar curioso, né, dá uma olhada nas redes sociais, dá uma olhada na aba Publicações do Carros em Foco. Ela está bem aqui, está bem aqui no cabeçalho do site, certo? Então vamos lá. Vamos falar hoje de manutenção do alternador, né? O que é que a gente pode pontuar acerca da manutenção do alternador? Eu gosto muito dessa foto e eu gostaria de pôr ela aqui porque ela mostra todos os componentes do alternador em ordem, né, de montagem praticamente. E já que vamos falar de manutenção, né, a gente vai acabar abordando esses componentes, né? Vendo geralmente assim como um todo o automóvel, o alternador ele não é um componente muito problemático, né? O alternador é um componente muito duradouro, inclusive, certo? Entretanto, alguns componentes precisam ser inspecionados e, quando necessário, substituídos, né? Os componentes de manutenção do alternador são as escovas e a correia de acionamento, né, que geralmente é chamada de correia de acessórios, mas em alguns carros tem uma correia só para o alternador. Né? Então esses componentes eles se desgastam. A gente já sabe de funcionamento e do tópico de componentes do alternador que as escovas são componentes que se desgastam devido ao atrito com os componentes móveis do alternador, como os anéis coletores, né? Então isso com o tempo gera um desgaste. E aqui vai uma coisa interessante. Geralmente carros que são alterados para eventos como Track Day, arrancada, eles exibem muitos problemas com escovas porque elas se desgastam muito rápido. Né? Como esses carros são operados no limite, né, do funcionamento do motor, então você tem um desgaste até prematuro das escovas. Né? Isso aí eu soube dessa informação num dia que eu fui num track day, conversando com algumas pessoas lá, eles comentaram isso aí. Geralmente a gente tem muito problema com o alternador, porque ele vai embora logo, ou a correia parte, não aguenta. Né? Então, mas isso é uma outra... Isso foi só uma curiosidade. No âmbito do uso civil mesmo, né, o alternador ele atende bem, ele é muito duradouro, certo? As escovas precisam estar em 100% de contato, né, e a próprio componente tem molas que então sempre empurrando as escovas contra os anéis coletores, né, e aí é que às vezes acontecem os problemas. Nessas molas às vezes elas se desgastam mesmo, vida útil, fadiga, e aí elas travam, né, e aí a escova fica um pouco longe do anel coletor e do contato, né, e aí o que acontece? O alternador não consegue gerar direito, você tem problemas de geração de energia e às vezes é só as escovinhas, né, então vale
um mecânico experiente, um técnico experiente vai saber verificar isso, né? E aí temos as correias também, né? O alternador acionado por correia. E aí a gente tem que lembrar também que o alternador ele gira um pouquinho mais rápido que o motor, devido à relação entre a polia do motor e a polia do alternador, certo? Aí eu tenho também a tensão no tensionador, certo? Que é o tensionador que vai garantir, né, que a correia vai estar bem tracionada e que mesmo que tenha constantes variações de torque, ela não vai pular, né? Então, com o tempo, esse tensionador ele também fica ruim, ele é uma mola, né? Então essa mola fadiga e aí ele começa a deixar a correia um pouco flácida e ela acaba pulando, né? Então não tem muito segredo no alternador, né? É correia, é escova, né? E aí o que se pode fazer, né? Como se detecta isso? Geralmente os testes feitos com os alternadores são testes de com multímetro. Você testa a geração de tensão, né? A geração de energia através no multímetro com a posição voltada em voltímetro, né? Que é o medidor de tensão do multímetro. Então você verifica ali se o alternador ele consegue suprir energia com o veículo em baixa rotação, em rotação normal de uso, em baixa rotação com todos os consumidores ligados, o que implica que o primeiro teste é com todos os consumidores desligados, só o essencial para o motor funcionar, né? Então, e aí você ligando luz, rádio, ar-condicionado, o alternador ele tem que manter a tensão ali 14 volts ali, mesmo com todos esses componentes ligados. Então isso são formas de avaliar o alternador, né? Você mede ali a tensão da bateria, vê se ele está gerando direitinho, né? Então você pode ver assim. E aí a gente também pode falar um pouco, né, o alternador quando ele apresenta alguns problemas, não necessariamente de geração de energia, mas ele é comum você escutar alguns ruídos. A gente chama isso de piado, né? Porque e aí a gente já tem uma outra categoria de problema, né? Se você prestar atenção, quer dizer, não dá para ver nessa foto, né? Mas você consegue ver na foto a polia, certo? A polia ela está montada num pequeno cubinho, né? Que é um componente ali que vai alojar o rolamento para que a polia possa girar, né? Para que tenha um mancalzinho para que o rotor ali do alternador possa girar, né? Então esse rolamento ele se desgasta com o tempo e esse desgaste gera ruído, certo? O que é que acontece? As esferas acabam desgastando a pista do rolamento e aí ele começa a fazer esse ruído. Esse ruído ele é muito característico, algum piadozinho, certo? Que ele geralmente segue a rotação do motor, né? Em casos extremos, né, quando você ignora isso por um tempo muito longo, essas esferas acabam travando e eu já vi até carro nem funcionar porque a esfera está travada, né? Aí teve que trocar o rolamento do alternador. Isso aí foi um caso, não foi nem um carro assim de muito uso, isso aí foi um caso de garantia, né, da época. Teve inclusive uma nota técnica para isso, que eram problemas no rolamento, se eu não me engano, né? Mas esses são os componentes. Agora vamos esperar o avião passar. Enquanto isso, você dá uma curtida aí no vídeo. Eita que está demorando. Bom, o avião passou. Então é isso, né? Manutenção do alternador, rolamento, escova, correia, tensionador. Se isso tudo estiver ok, você não vai ter problemas com o alternador, né? Em geral, é isso. O alternador é um componente muito durável, né? Esses são os componentes que eles são feitos para serem substituídos, né? Porque o grosso mesmo do alternador, o estator, o rotor ali, os anéis coletores, são componentes muito caros, né? Então eles são feitos para durar bastante. Quando esses componentes dão problema, aí realmente o alternador não tem jeito, né? Então essa é a manutenção do alternador. Simples, sem muita complicação, certo? E aí agora a gente vai pontuar rapidamente sobre o dínamo,
né? Eu acabei aqui, vamos lá para o final do artigo. Vamos lá um pouquinho aqui, tá aqui. Aí o Dínamo, eu acredito que dependendo do ano do Fusca, você consegue pegar ele com Dínamo. Não tenho total certeza, né? Mas eu vou tentar colocar essa foto aqui na tela para a gente ver melhor. Deixa eu tentar aqui. Então, o Dínamo ele surgiu antes do alternador. Ele foi o primeiro componente, né, a ser utilizado para gerar energia para os consumidores elétricos, né? Ele tem algumas diferenças construtivas em relação ao alternador e de funcionamento também. Tá aí o Dínamo simples. Eu vou tirar aqui o meu vídeo e a gente vai falar do Dínamo, certo? Ele veio antes do alternador, como eu disse, certo? Mas ele tem aí alguns pontos fracos que o alternador supriu, né? E o Dínamo acabou deixando de ser utilizado, né? O Dínamo ele funciona da mesma forma como o alternador. Como assim da mesma forma? Ele utiliza o mesmo princípio de funcionamento. Ele tem componentes semelhantes e você pode até ver pela foto que eles não são tão diferentes assim, né? E vamos para o avião. Bom, o avião passou, vamos continuar, certo? Só lembrando que eu moro perto do aeroporto, então às vezes eu tenho que dar essas travadinhas no vídeo. E aqui não tem muita edição não, eu só faço o cortezinho no meio, no começo do vídeo, que é para botar logo na parte que eu falo, e vamos para frente. Bom, então é isso. Ele não tem muita diferença para o alternador, né? A diferença básica a gente vai já saber, né? Mas o que é que acontece? Como você pode ver pela foto, eles são muito parecidos, né? Ok, o alternador é um pouco mais compacto, né? Ele é pequenininho, um pouquinho menor, né? Só que os componentes parecidos estão aí, ó. Por exemplo, a gente encontra uma carcaça, claro, né? A gente vai ter massas polares também, a gente vai ter bobinas de campo, a gente vai ter um induzido, a gente vai ter o coletor, a gente vai ter também, olha só, escovas, certo? Então, ou seja, nada muito diferente do que foi visto no alternador. Qual é a diferença dele em relação ao alternador? O dínamo ele está muito mais ligado à rotação do motor do que o alternador. Ou seja, para que o dínamo funcione bem, ele precisa ser bastante girado, certo? Ou seja, o motor precisa estar girando em boas rotações para o dínamo funcionar. Isso, de uma certa forma, limita um pouco a capacidade de operação dele, certo? Por quê? Porque nem todo momento o motor está girando em carga, pelo menos em carga média ou pelo menos em carga máxima, né? Claro, de uma forma de regime constante, pleno, sem interrupções, certo? Aliás, o motor ele está sempre sendo interrompido. Vocês já pararam para pensar nisso? Que você está sempre acelerando e reduzindo o motor. Então, isso para um motor de combustão interna, isso não é muito bom, né? Na verdade, isso é bem ruim, inclusive. Os motores de combustão interna eles têm a eficiência dele atingida quando eles funcionam em regime constante, certo? E isso não é obtido, né, num automóvel. Na verdade, por isso que a gente vê que os carros conseguem ter uma média de combustível menor, né, de consumo no caso, quando ele está trafegando em rodovias, porque as velocidades são maiores, geralmente o regime de funcionamento é constante, então o motor passa a trabalhar em regime constante, gastando o mínimo de combustível só para manter, né, ele girando. Né? Geralmente a bomba de óleo está funcionando numa rotação muito boa, no caso ideal, bomba de água também. Então a gente tem esses pequenos detalhes que no trânsito urbano eles são um pouco prejudicados.
E aí às vezes a gente lê em revista, em site, a eficiência do motor de combustão interna pode atingir 35%. Olha, o que eu posso dizer é que essa eficiência ela atingida é mais fácil, é muito mais fácil um gerador de energia daqueles que a gente vê em show, em hospital, em locais que precisam, que não pode ter interrupção de energia. Você vê um motor daqueles diesel bater esses 35% do que um motor de um automóvel. É muito difícil, justamente por conta dessas interrupções, de se acelera e para. Né? Isso é normal do trânsito, né? Não tem como você ter um trânsito urbano só com reta. Né? Então, quando o dínamo chegou, ele sofreu com isso. Né? E foi isso que foi por causa disso que o alternador tomou o lugar dele. Né? Essa era a fraqueza do dínamo, fornecer corrente para a bateria e sistema elétrico de acordo com a rotação do motor. Certo? Além disso, isso também influenciava no arrefecimento interno do dínamo. Certo? Por exemplo, se tivesse em baixa rotação, o arrefecimento dos componentes internos estava prejudicado. Além disso, a intensidade máxima de corrente elétrica ela era um pouco limitada, justamente por conta dessa característica. Certo? Então vamos falar um pouquinho aqui dos componentes do dínamo, né? Como vocês podem ver aí nas fotos, quer dizer, na foto, né? E vamos esperar o avião passar. Hoje o aeroporto está movimentado. Bom, vamos lá. Então, o dínamo ele tem esses 6 componentes que eu comentei: carcaça, massas polares, bobinas de campo, induzido, coletor e escovas. A carcaça, geralmente feita em aço, está ali o quê? Para dar suporte para todos os componentes, alojamento. Certo? Dentro da carcaça estão os mancais para o eixo, né, do induzido, né, que vai girar ali tudo, do coletor. Então ele tem todos esses mancais aí para prover, dar suporte para esses eixos. Eu tenho as massas polares, né? Essa função é formar o núcleo magnético das bobinas de campo. Né? Geralmente são feitos de liga de ferro e silício, ou seja, não tem muita diferença das massas polares do alternador. Aí a gente tem as bobinas de campo, como você pode ver aí na figura. Né? Sua função é transmitir tensão elétrica produzida pelo induzido para as escovas. Também é formado por lâminas de cobre, mas nesse caso são isoladas entre si. Né? Ou seja, também não tem tanta diferença. Certo? E por fim, as escovas, né, são componentes feitos de liga à base de carvão, certo? Deslizam sobre o coletor, assim como no alternador também, e são pressionadas por uma mola para garantir o contato com o coletor, ou seja, funciona basicamente da mesma forma que o alternador. Sua função é servir de condutor para que a tensão gerada no indutor chegue à bateria. E aí, por fim, a gente pontua um rápido funcionamento do alternador. Né? Aqui, o funcionamento vai ocorrer da mesma forma. Ligou o motor, ele vai girar o dínamo por conta da correia, certo? E aí o motor está girando, certo? Ele vai girar o quê? O induzido, certo? De acordo com a velocidade que o motor está girando, ou seja, vai depender da relação também entre polias, certo? Assim, as bobinas do induzido giram produzem um campo magnético nas bobinas de campo, fazendo esse campo variar, né? Essa variação do campo magnético nas bobinas de campo vai gerar corrente nas bobinas do induzido. Então, devido à sua ligação com o coletor, as escovas que fazem contato com o eixo recebem a tensão proveniente do induzido e enviam direto para a bateria. Ou seja, quase a mesma coisa, certo? E vem um outro avião aí e eu vou já dizer uma coisinha muito importante. Então esse é o funcionamento do dínamo, certo? Como você pode ver, não tem muita diferença com relação ao alternador. Ou seja, é muito parecido. O que é que diferencia o alternador do dínamo? Eu falei lá no começo que a capacidade que o alternador tem de estar um pouco ali independente da rotação do motor. Não totalmente. O alternador precisa ser girado. Certo? O problema é que o alternador tem uma plaquinha de diodos. E é a plaquinha de diodos que faz com que o alternador consiga enviar a corrente em valores satisfatórios e ideais
a rotações que são compatíveis com o uso urbano, né? Mais compatíveis no caso, né? Porque o dínamo funcionou bem por um bom tempo, né? Ele foi o primeiro a ser utilizado, né? Então, foi a partir da chegada de transistores, de diodos, né, que conseguiu se fazer o alternador, né? Basicamente a plaquinha de diodos, os transistores, que diferenciam o alternador do dínamo, que dão essa capacidade do alternador de não estar tão assim ligado à rotação do motor como o dínamo está. E aí o dínamo foi descontinuado, né? O alternador é quase que um dínamo com diodos e transistores, né? Então é isso, né? Não tem mais muito o que pontuar acerca de funcionamento e detalhes do alternador, né? A gente pode olhar aqui o que eu usei de referência para esses artigos, talvez você se interesse. Eu pontuo em cada vídeo, né? Mas, ou seja, todos os outros vídeos que falam desse tema têm as referências pontuadas, então é costumeiro. Primeiro, a conjuntinho de apostilas do Senai, que é a série metódica ocupacional. Eu acredito que não deve ser muito difícil de encontrar. O livro da Bosch, né, o manual de tecnologia, tem em toda a livraria. E esse aqui, que deve ser um pouquinho mais difícil de encontrar, até porque já é um pouco antigo, o curso prático e profissional para mecânico de automóveis, o tomo motor e seus acessórios. Tem um tomo carroceria, transmissão, né? Eu tirei desse, certo? Então essas são as referências, né? Então, se você gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dislike. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que vai saber quando saem os vídeos, né? Dá uma olhada no artigo, pô. Acessa o artigo aqui, lê, né? Se não entender, procura pelas referências, né? Você pode também olhar por outras referências aqui, certo? Vou até apertar aqui para a gente dar uma olhadinha. Você pode olhar as referências aqui também. Por quê? Porque, embora eu não tenha pontuado as referências que estão aqui no vídeo, né, aqui também tem livros que podem falar de sistema elétrico, que falam de sistema elétrico. Né? Então você pode ver mais coisas aqui. Mas para aquele artigo eu só usei esses três. Né? Então dá uma conferidinha aqui também, certo? É importante ler também, não ficar só nos vídeos, né? E é isso, não tem mais muito o que pontuar acerca de alternadores e dínamos e qualquer outro componente gerador de energia para o sistema elétrico dos automóveis. E é isso, e acabou esse vídeo.